Olá, galera! Estamos de volta aqui para trazer mais algumas dicas importantíssimas para você que quer ter administração na palma da mão e você que quer ser aprovado em concurso público. Nós viemos trazer algumas dicas de uma questão que saiu na prova do TRT, segunda região, TRT de São Paulo, que alguns alunos vieram me questionar se cabia recurso ou não, e aí eu disse, espera aí que eu vou gravar, porque nada melhor do que o olho no olho para a gente ter certeza de que aquilo é verdadeiro ou não é. Vamos embora? Vamos? Então pega aí, né, a nossa questão, né, do TRT da segunda região. E olha o que diz essa questão. Suponha que determinada empresa pública esteja realizando um processo de planejamento estratégico, utilizando como metodologia o Balance Scorecard. Isso significa que, na fase denominada diagnóstico institucional, só olha para mim uma coisinha. Vocês viram que ele colocou no enunciado uma mistura de assuntos. Na verdade, ele começa dizendo que determinada empresa pública, deixa eu pegar a questão de novo para você acompanhar, olha cá. Ele diz que determinada empresa pública esteja realizando um processo de planejamento estratégico. E aí ele vem falar na metodologia BSC. E aí ele diz, isso significa que na fase denominada diagnóstico institucional, a primeira coisa, minha gente, é que as pessoas estão confundindo e me perguntando, Beth, BSC tem fase diagnóstica institucional? Não, galera. Ele disse que as pessoas, que o órgão, determinada empresa pública, estava realizando um planejamento estratégico e que ele utilizava a metodologia BSC. Mas a gente sabe que a metodologia BSC é uma metodologia de acompanhamento e monitoramento da gestão estratégica. E mais, a gente sabe que o diagnóstico institucional não é feito no BSC, né? O BSC, na realidade, é uma metodologia que vai trazer os objetivos, que vai trazer as metas, os indicadores e as iniciativas. Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que fazer um diagnóstico no nosso planejamento estratégico. Então, na realidade, essa questão não está tratando de BSC, né? Ela está tratando essencialmente de planejamento estratégico, tá certo? Tanto que nós vamos agora encontrar a resposta. Pega aqui para a gente ver. E olha o que diz aqui, ó. Vê, então ele falou, na fase denominada diagnóstico institucional, o que é que a gente vai ter? Letra A, definirá os valores que devem orientar a atuação da empresa, com o estabelecimento de indicadores que tomem por base a tradução em metas financeiras ou sociais desses valores. Aí você pergunta, Beth, na fase denominada diagnóstico institucional, a gente pode definir os valores? Claro que sim. A gente vai definir visão, missão, valores, vai fazer a análise externa, observando as oportunidades e as ameaças, a análise interna, olhando para os pontos fortes e os pontos fracos. Isso tudo são variáveis definidas no diagnóstico institucional. Agora, o que tem de errado nessa assertiva? Porque ele fala que nós vamos definir os valores, beleza, olha para cá, beleza. Deixa eu puxar o slide. Ó, vamos definir os valores? Beleza. Só que ele não tem nada a ver valores com estabelecimento de indicadores. Gente, valores são crenças, valores são filosofias, são orientações que a organização vai ter para tomar decisão. A gente não estabelece indicadores para valores. Isso não tem nada a ver. Os indicadores são estabelecidos para os objetivos, porque os indicadores indicam como anda um objetivo, como está a situação atual daquele objetivo que a gente quer alcançar. Então, não tem nada a ver com valores. O erro dessa assertiva está no resto da frase, quando ele fala, né, em estabelecer indicadores para os valores, que aqui está errado. Letra B, efetuará análise externa das forças e fraquezas. De cara, isso já está errado. Por quê? Primeiro que ele pode efetuar análise externa, Beth? Claro que sim, eu falei agora há pouco. A gente pode fazer o diagnóstico externo. Só que no diagnóstico externo, como eu digo em aula, a gente tem que olhar
oportunidades e ameaças. Não pode trocar. Forças e fraquezas é análise interna. A gente, quando analisa a empresa internamente, a gente vai olhar pontos fortes e pontos fracos, ou então forças e fraquezas. A análise externa implica olhar oportunidades e ameaças. E aqui ele trocou. Ele falou na análise externa e falou de forças e fraquezas, do mal, realizando o mapeamento das competências existentes na organização. Ok, mas forças e fraquezas são palavrinhas do mal que não combinam com a análise externa, ok? Letra C. Avaliará a missão da empresa, ok? Tal como estabelecida na lei que a instituiu. Irá ajustá-la aos cenários identificados para a sua atuação no curto e no médio prazo. Minha gente, 2 erros crassos. Poderá avaliar a missão da empresa? Sim, isso faz parte do diagnóstico, tal como estabelecida na lei que a instituiu. Por que na lei que a instituiu? Só para voltar aqui, porque ele diz aqui que ele é uma empresa pública. Então, a empresa pública, provavelmente, todo administrador público só deve fazer o que está na lei, deve ter uma lei que instituiu o planejamento estratégico. Perfeito, e a missão está lá instituída por lei, então tá ok. Só que a missão não se ajusta aos cenários, galera. Pelo amor de Deus, os cenários é levantar alternativas futuras. A minha missão reflete o meu negócio, a causa pela qual eu devo lutar, a razão de ser da organização. E eu não vou adequar a minha razão de ser ao meu cenário. O que vai se adequar aos cenários são as estratégias que eu vou criar para eu manter a minha visão e para eu manter a minha missão e indo ao alcance da minha visão, porque a missão é um negócio, a missão é o que eu quero assegurar a continuidade, a visão é o que eu quero alcançar. Então, eu vou fazer uma análise de cenários, né, para que eu possa adequar as minhas estratégias, os meus métodos para o alcance da visão em consonância com a missão. Entendido isso? A missão, eu não vou adequar o meu negócio aos próximos cenários, não. É o contrário, tá certo? Os cenários eu vou criá-los, né, para que no futuro eu, né, consiga manter-me no meu negócio, tá bom? Então, do mal, essa colocação que ele traz aqui. Eu não ajusto a minha missão aos meus cenários. E mais, tem outro erro. Quando eu falo de missão, eu não falo de curto e médio prazo, não, gente. Missão é uma variável de longo prazo. Tem nada a ver com curto e médio prazo. A gente já viu que médio prazo é planejamento tático e curto prazo é planejamento operacional. Missão é uma variável definida no planejamento estratégico, ou seja, só tem dimensão de longo prazo. Então, letra C do mal. Letra D. Realizará análise interna, ok, análise interna é no diagnóstico, dos desafios e oportunidades da empresa. Do mal, gente. Trocou também, tomando por base exclusivamente a perspectiva econômica, também do mal. O exclusivamente já comprometeu tudo. Mas por que é do mal, gente? Porque a análise interna não é desafios e oportunidades, isso é análise externa. A análise interna é o quê? Pontos fortes e pontos fracos, ou fortalezas e fraquezas. Já digo de novo, não pode trocar. Análise externa, oportunidades e ameaças. Análise interna, pontos fracos e pontos fortes. Beleza? Então, letra D também não é a nossa resposta. Nos resta a letra E, que diz: definirá a visão da empresa. Perfeito. Visão é uma variável que faz parte do diagnóstico. Olhando para o futuro, palavra linda, a visão, ela traz um horizonte de longo prazo e de futuro.
identificando a forma que espera que a mesma seja reconhecida por colaboradores, clientes e pela sociedade. Na realidade, a visão nos mostra aquilo que a gente quer alcançar no futuro, qual é o objetivo de longo prazo a ser alcançado, que nesse caso aqui, ela diz que quer ser reconhecida por como ela quer ser reconhecida por colaboradores, clientes e pela sociedade. Esse início de frase de visão é muito comum nos órgãos públicos. No caso do CNJ, que estabeleceu, né, a visão para todo o Poder Judiciário brasileiro, né, ele colocou assim, ó, que a visão era ser reconhecido como instrumento de justiça, paz e equidade social. Quer dizer, na realidade, essa visão do Conselho Nacional de Justiça, né, vai ser adaptada, claro, né, para todo o Poder Judiciário brasileiro, mas essa é a base da construção. Então, os órgãos públicos têm muito isso, né? Como ser reconhecido pela sociedade. E aí você diz assim, Beth, como é que eu diferencio visão de missão? Minha gente, visão é o que eu quero alcançar, que nesse caso é ser reconhecido. Visão é o objetivo de longo prazo a ser alcançado. Então, sempre que você enxergar uma frase como essa, que te diga aquilo que você quer, não é aquilo que você faz, mas aquilo que você quer alcançar, você está diante de uma fase de visão, tá bom? E aí, nesse caso, visão é sim uma variável do planejamento estratégico que a gente vai definir quando estiver realizando o diagnóstico institucional. Do bem, esta nossa alternativa. Então, nós temos aqui a letra E como a letra correta. Ok, galera? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês e deixar uma mensagem. Esses erros que a gente comete, né, na realidade, nos servem de grande aprendizado. Então, pensa sempre nisso. Se nesse concurso você errou, no próximo você não vai errar. E essa questão aqui, como eu fiz aqui agora, né, teve, né, no concurso de 2 anos atrás da própria Banca FCC. Então, o que a gente tem que fazer? Questões. Depois de estudar a teoria, claro, fazer muitas questões, porque na hora em que a gente treina, chega na hora da prova, a gente identifica que aquilo que ele está te questionando, você já viu e você já estudou. Tá bom? Vamos juntos, rumo à aprovação, à nomeação, com a administração na palma da mão. Cheiro no teu coração e até a próxima questão ou a próxima dica que a gente vai colocar aqui para você, ajudando nesse teu processo de nomeação, de aprovação, que eu sei que não é fácil, mas que você vai chegar lá porque você não vai desistir, vai se manter firme e forte até o que você quer alcançar, tá bom? Tchauzinho e até lá!